Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lip-Sync, São Paulo. História das religiões. Clássicos e mitos do Mediterrâneo. Quando um navegante contemporâneo se aproxima da costa mediterrânea, o mar escuro clareia, tornando-se uma piscina de água azul turquesa. Rochas antigas bordejam a costa e cintilam sob o sol, vestígios das grandes civilizações que aqui floresceram. O mar Mediterrâneo sustenta civilizações há milhares de anos. É o maior mar do mundo. Acreditava-se que grandes deuses e deusas comandavam estas águas e as terras a seu redor. Teriam regido também os céus e as misteriosas cavernas subterrâneas, onde os mortos habitariam eternamente. Hesíodo, contemporâneo de Homero, escrevendo por volta de 700 a.C., falava sobre um deus chamado Oceanus, que teria sido o pai das águas doces. São muitas as filhas de Oceanus e sua esposa Tétis. 3.000 ninfas, presas pelos tornozelos, vagueiam sobre a face da terra. Entre os filhos de Oceanus estavam os rios Nilo, Tigre e Eufrates. Eles foram os berços das civilizações mais antigas da história. Muito antes dessas civilizações surgirem, 40.000 anos atrás, a espécie humana, já totalmente desenvolvida, começou a praticar ritos de passagem, aparentemente para atender à necessidade humana básica de realizar rituais. Suas obras de arte provam suas frequentes práticas rituais. Estas imagens refletiam a crença num mundo cheio de espíritos, ou animai, com os quais podiam se comunicar. Através da idolatria e de sacrifícios, esses povos tentavam apaziguar esses espíritos animistas para assegurar fertilidade, sorte, prosperidade e sobrevivência. Esses primeiros humanos migraram pelo mundo a pé ou em jangadas, andando ou navegando por passagens de água rasa criadas pelas variações do nível do mar. Estas variações foram causadas pelo começo e fim de várias eras glaciais, ao longo de dezenas de milhares de anos. Quando as primeiras civilizações agrícolas surgiram, a espiritualidade humana sofreu uma evolução paralela. Os selvagens espíritos animais das eras da caça e da coleta tornaram-se espíritos domesticados da fazenda. Agricultores neolíticos adoravam o maior e mais forte animal da terra, o bisão. O bisão tornou-se a principal divindade masculina. Os neolíticos também adoravam uma deusa da fertilidade. O objetivo de tanta adoração era garantir terras férteis e boa saúde para as colheitas, animais e humanos. Acima de tudo, o agricultor neolítico queria manter uma harmonia natural entre os animais, as plantações e o sol e a chuva, tão vitais para a fertilidade e o crescimento. Este anseio por harmonia cósmica foi a força motriz por trás da espiritualidade primitiva. Assim como a colheita produzia alimentos para o presente e sementes para o futuro, a morte para os humanos seria a colheita e o renascimento do espírito. A harmonia da natureza era abrangente, e o sol,
a lua e o céu supostamente representavam os bisões e vacas de suas fazendas. Os rituais antigos refletiam essa harmonia, e certamente as culturas primitivas criaram os mitos para explicar essa ordem cósmica. No delta, entre o Tigre e o Eufrates, surgiu a primeira civilização da Idade do Bronze, por volta de 3000 a.C. Estas eram as cidades-estados da Suméria. Esta civilização mesopotâmica marcou o início da história registrada. Um dos primeiros historiadores do mundo foi um autor desconhecido, que por volta de 2000 a.C. escreveu um poema, descrevendo o nascimento de sua terra natal, a Suméria. Quando nem o céu tinha nome, quando nem a terra tinha nome, e só existia Apsu, a primeira água doce, o pai, e Tiamat, a água salgada, a mãe, suas águas calmamente uniram-se. Este mito sobreviveu e difundiu-se porque milhares de anos antes, por volta de 3000 a.C., os sumérios tinham inventado um sistema de escrita chamado cuneiforme. Esse sistema foi usado pela primeira vez para registrar inventários, mas depois os sumérios o usaram para registrar sua dedicação aos seus deuses e mitos. Isto é o mais incrível sobre os sumérios. A sua maior contribuição foi provavelmente a língua. A língua suméria e a escrita cuneiforme dos sumérios sobreviveram à queda do Império Sumério e continuaram sendo usadas por muitos, se não por todos, os outros povos e civilizações da Mesopotâmia, como uma língua erudita. Assim como o latim, que sobreviveu à queda do Império Romano, tornando-se a língua dos eruditos durante a Idade Média. Eles descreveram cenas vívidas de deuses e deusas que regiam os céus, controlavam a existência humana e determinavam o destino de impérios. A cultura suméria marcou um grande avanço para a civilização humana. Surgiram centros urbanos, tais como Ur, Larsa e Kish. Eles criaram um sistema de leis e de governo para controlar o sofisticado sistema de irrigação que incrementava a produção agrícola. As cidades tornaram-se o centro econômico, político e religioso da cultura suméria. É quase certo que no início do período neolítico, os chefes locais faziam o papel de líderes políticos e espirituais. Já na Idade do Bronze, os chefes eram sacerdotes reis poderosos, responsáveis não apenas por exércitos belicosos, mas também por economias complexas e populações numerosas. Era comum os reis assumirem funções sacerdotais nas cidades que conquistavam. Eles serviam aos deuses e os deuses, por sua vez, serviam aos reis. A Suméria era composta por várias cidades-estados, e cada uma dessas cidades-estados era regida por um deus ou deusa específico. Por exemplo, o deus patrono da cidade de Sipar teria sido o deus Utu, deus do sol. O deus da cidade de Érido era o deus Enki, que era o deus da sabedoria e também das águas. O deus da cidade de Ur era o deus Nana, que era associado à lua. A grande cidade-estado de Uruk era regida pela divindade matronal Inanna, a grande deusa chamada Rainha do Céu e da Terra. Ao fim do dia, a estrela radiante, a imensa luz que preenche o céu, a dama da noite surge no céu, e povos de toda a terra erguem os olhos para ela. Sagrada Inanna, a dama da noite faz com que todos se recolham para dormir. Criaturas vivas e vários povos da Suméria ajoelham-se diante dela. A Suméria se alegra. O jovem faz amor com sua amada. A dama da noite cintila no horizonte. Com o tempo, os sumérios cederam o poder na Mesopotâmia para seus vizinhos no oeste chamados semitas.
Desde que os semitas surgiram no litoral leste da bacia mediterrânea, sua mitologia e religião passaram a influenciar o mundo. Esta influência acabaria dando origem ao judaísmo, cristianismo e islamismo. Um rei semita chamado Sargão, junto com seu neto, Naram-Sin, fundaram a primeira dinastia semita por volta de 2300 a.C. O sucessor de Sargão e Naram-Sin foi um governante semita chamado Hammurabi, que viveu no século XVIII a.C. Hammurabi governou o que viria a ser a mais famosa e mais influente cidade semita do segundo milênio antes de Cristo, a Babilônia. A magnífica cidade da Babilônia ficava às margens do rio Eufrates. O Código de Leis Hammurabi tornou-se um modelo de administração civil. Eram leis muito complexas que tratavam de vários assuntos, inclusive questões comerciais, e envolvia o que podemos chamar de lei da retaliação, ou seja, olho por olho, dente por dente, que parece meio radical quando pensamos nisso a princípio, mas se você pensar um pouco mais, ela não é tão radical quanto parece. Se alguém arrancasse o seu olho, ou pior, talvez o olho do seu filho, você tenderia a revidar com mais violência, não só arrancando o olho alheio, mas a lei diz: você não irá além do olho por olho, dente por dente. A cidade também foi um centro religioso durante centenas de anos, promovendo festivais de Ano Novo para louvar o grande deus Marduk. Os arqueólogos encontraram várias tábuas com escrita cuneiforme, onde escribas babilônicos registraram seus grandes épicos mitológicos. Entre os épicos mais fascinantes está o antigo relato sobre o mito Gilgamesh. No início da história, temos uma descrição de Gilgamesh. O épico descreve como sendo 2/3 Deus e 1/3 humano. E Enkidu, o monstro enviado por deuses para matar Gilgamesh, ele é descrito como parte animal e parte humano. Na verdade, conta-se a história da humanização que ambos sofrem. A parte que mais emociona é quando Enkidu se aproxima da cidade de Uruk e Gilgamesh sai para enfrentá-lo fora das muralhas da cidade. Os dois se envolvem numa batalha terrivelmente violenta. Eles lutam até a exaustão e reconhecem que um é tão forte quanto o outro. E de repente Gilgamesh se apoia nos ombros de Enkidu, olha dentro dos olhos dele e se vê neles. Exatamente como Enkidu olha nos olhos de Gilgamesh e também se vê em Gilgamesh. E os dois tornam-se amigos. O templo deles era uma torre ou zigurat, adornada com madeira de cipreste, pedras incrustadas e afrescos em gesso. Os arqueólogos acreditam que esta construção devia ter uns 15 andares. Uma altura extraordinária para os antigos do Oriente Próximo. As escrituras hebraicas viriam a se referir a esta zigurat como Torre de Babel. E esta zigurat, a Torre de Babel, deve ter sido erguida no século VI a.C., então este estilo arquitetônico perdurou por muito tempo. Elas lembram vagamente as pirâmides do Antigo Egito, mas tinham um propósito totalmente diferente. As pirâmides do Antigo Egito eram monumentos mortuários para os reis egípcios, enquanto que as zigurates eram lugares altos, literalmente altos, para que as pessoas pudessem se aproximar dos deuses e assim se comunicar com eles. Restam poucas preciosidades da fundação de tijolos da Babilônia. 4.000 anos de inundações e erosão apagaram quase todos os vestígios da cidade. Enquanto a civilização florescia na Mesopotâmia, a muitos quilômetros ao sul surgia outro poderoso reino da Idade do Bronze. O rei Menés tinha unido o Baixo e o Alto Egito em 3100 a.C., criando o incipiente Império das Duas Terras. Ao longo de várias dinastias egípcias, os combativos faraós empregaram muito esforço e dinheiro para consolidar suas conquistas, seu controle das rotas comerciais e estender seu domínio, tudo supostamente
em honra das divindades egípcias reconhecidas nacionalmente. Cada cidade era seu próprio centro religioso, e cada uma difundia seu próprio mito da criação. Em Tebas, por exemplo, acreditava-se que o mundo descendia de Amon, de quem se dizia ser grande demais para ser examinado e poderoso demais para ser entendido. Em Heliópolis, acreditava-se que o universo descendia de Nut, as águas primitivas do vazio e do caos. Nut ficava além do Sol e do mundo inferior, cercando o cosmo. O mundo como o conhecemos teria começado quando Atum, senhor de Heliópolis, ergueu-se no topo de uma pirâmide na forma de um sol. Estas divindades multiplicaram-se em número e função, mas continuaram existindo por mais de 3.000 anos. Muitos deuses egípcios mantinham traços do animismo neolítico. Enquanto alguns desses deuses eram associados ao sol, outros eram associados a animais. Eram geralmente caracterizados como animais ou híbridos humanos com cabeças de animais. Sekhmet, deusa da guerra, tinha cabeça de leão. A esfinge, um espírito híbrido encontrado na Mesopotâmia, no Egito e na Grécia, tinha corpo de leão alado e cabeça humana, geralmente feminina. O que restou dos hinos egípcios aos deuses reflete um belo senso de devoção. Por exemplo, este hino de Tebas é dedicado a Hathor, deusa do sol e senhora do amor. Ó Senhor do céu ocidental, ó deuses do céu ocidental, ó vós que regeis as praias do céu ocidental, alegrai-vos pela vinda de Hathor. Amamos ver sua beleza brilhar. Eu digo ao seu lado que me alegro ao vê-la. Minhas mãos se alegram. Venha a mim, meu corpo diz. Meus lábios entoam hinos sagrados para Hathor. Música 1.000.000 de vezes, porque amamos música. Milhões de vezes música para seu espírito gêmeo, seu Ka, onde quer que estejas. Durante vários milênios, os egípcios mantiveram-se concentrados no pós-vida. O pós-vida oferecia a todos o ideal da imortalidade espiritual. Servia para dar estabilidade às suas vidas, sua cultura e seu reino. Fico muito surpreso em ver a coerência que os egípcios tinham. Veja, por exemplo, o estilo de arte deles. A não ser por algumas exceções, ele foi muito constante durante os 3.000 anos da história antiga. A razão disso é que os egípcios deviam valorizar muito a permanência e a temporalidade. Trabalharam muito nesse sentido. Você sabe citar algum estilo arquitetônico que tenha sido mais permanente do que a pirâmide? Os egípcios se empenharam muito na preservação dos cadáveres pelo processo da mumificação. As famílias egípcias gastavam fortunas com a mumificação para preservar os corpos para a vida eterna, e mantinham as tumbas durante várias gerações, depois do falecido já estar no reino dos mortos. Os egípcios chamavam o corpo físico de Shat, o corpo espiritual de Sahu e o coração de Ab. Eles acreditavam que ao entregar o corpo, o Shat, eles também enterravam Sahu e o Ab, que são o espírito e o coração. A imagem do falecido era chamada de Ka, e acreditava-se que não era enterrado, pois o Ka ficava abrigado nas estátuas dos mortos e recebia dádivas de comida, vinho, óleos e incenso queimado. Geralmente, sacerdotes e até capelas inteiras eram designados ao Ka de uma pessoa morta. A religião egípcia também reconhecia o Ba, ou alma, o Shaibit, ou sombra, o Shu, ou inteligência, e o Seshen, ou forma. Conceitos tão ricos e profundos provam o empenho dos egípcios em compreender o pós-vida, que suplantava outras ideias religiosas, como a crença numa futura era dourada na Terra, ou a crença no fim do cosmo. O século XIII a.C. foi desastroso para os egípcios, agora continuamente atacados por vários povos do mar do Mediterrâneo.
E o Império Egípcio entrou em eclipse durante centenas de anos. Por volta de 1600 a.C., uma segunda leva de tribos semitas começou a florescer mais a oeste ao longo da costa mediterrânea. Esta é a área que mais tarde viria a ser chamada de Levante, Síria-Palestina ou Canaã. Esses semitas também ficaram conhecidos por nomes tribais como fenícios, cananeus e hebreus. Os fenícios moravam, sobretudo, nas cidades de Tiro e Sidônia, ao longo da parte central da costa. Mas eles não se contentaram em ficar em casa. Como nação, eles não tinham grandes forças expedicionárias, nem controlavam vastos impérios militares. Eles conquistaram o Mediterrâneo com navios mercantes e colonos. Por mais de 1000 anos, colonizadores e navios fenícios espalharam-se por Chipre, Grécia, Sicília, Malta, norte da África e Espanha. Foram até mesmo para além do Estreito de Gibraltar, conhecido na mitologia antiga como Pilares de Hércules. Eles extraíram estanho das minas da Cornualha, parte da atual Inglaterra, e se aventuraram pelo Atlântico em direção ao Equador. Em suas frequentes viagens pelo Mediterrâneo, os fenícios levavam 2 produtos não comerciais muito importantes: o seu alfabeto e a sua religião. O alfabeto, o primeiro a ser inventado, surgiu por volta de 1400 a.C. Era uma grande evolução perto dos complicadíssimos e imprecisos sistemas cuneiforme e hieroglífico usados na Mesopotâmia e no Egito. O alfabeto fenício, mais tarde, serviria de base para os alfabetos grego e romano e posteriormente serviu de inspiração para o alfabeto inglês. O principal deus fenício era Baal, ou Bali. O termo Baal refere-se, na verdade, a várias deusas da fertilidade dos cananeus e dos fenícios. Os cananeus eram essencialmente um povo agrícola que adorava uma variedade de deuses agrícolas e da fertilidade. Baal era o deus das tempestades e o deus da chuva. E, como deus da chuva, ele fertilizava o gado e os campos, por exemplo, pois, através da chuva, o gado engordava. Aprendemos muito sobre esses deuses Baal em textos fenícios da cidade real de Ugarit. Esses textos nos deram uma imagem de Baal que, ironicamente, o retratam como tendo características muito parecidas com o Deus da Bíblia. Por exemplo, por ser o Deus das tempestades, Baal cavalga as nuvens. Exatamente como o Salmo 104 relata que Deus da Bíblia cavalga as nuvens e o vento. Baal, como Deus da Bíblia, era um juiz e garantia a justiça. Eu acho que esses paralelos sugerem que os antigos israelitas, sobretudo durante o século VIII e IX, lutaram muito no seu íntimo para decidirem a que Deus eles seriam leais. Mais tarde, os hebreus migraram para o que a Bíblia chama de terra do leite e do mel. Esta é a região conhecida como Canaã, Palestina e, desde 1948, Israel. Em meio ao tumulto dos séculos XII e XIII a.C., várias cartas hititas com escrita cuneiforme falam sobre um povo do Ocidente chamado Arriawans. Os egípcios os chamaram de Aquish, e Homero chamou-os de aqueus. A história chamou-os de gregos. Os gregos surgiram na Grécia por volta de 1600 a.C. São diferenciados de seus antecessores na Grécia, porque eles falavam grego e seus antecessores não, e adoravam deuses e deusas gregos, aqueles que conhecemos como Zeus, Hércules, Atena e outros.
Eles se estabeleceram na Grécia por volta de 1600 a.C. e durante os 2 séculos seguintes tornaram-se muito poderosos e muito ricos. Grande parte desse poder e riqueza veio de sua habilidade militar, de saberem lutar contra invasores e guerrear como mercenários em outras terras, mas também enriqueceram com o comércio. Nesse ponto, eles se parecem muito com os fenícios, pois comercializavam no leste do Mediterrâneo e também no oeste. Sabemos que esses gregos da Idade do Bronze avançaram a oeste até a Itália, pois algumas de suas cerâmicas foram encontradas lá, assim como foram encontradas no leste. Os arqueólogos descobriram que os gregos da Idade do Bronze, também chamados de gregos micênicos, comercializaram e lutaram por toda a bacia mediterrânea. Eles se desenvolveram entre 1600 e 1200 a.C. e trouxeram seus tesouros e saques de volta às cidadelas de Micenas, Tirins, Tebas, Orcômenos e Pilos. Os gregos micênicos às vezes se ofereciam como mercenários no estrangeiro. Numa dessas aventuras, eles viram as grandes tumbas do Egito. Viram os rituais místicos egípcios na preparação dos mortos para o pós-vida. Impressionados com esses rituais, os gregos micênicos os adaptaram às suas próprias crenças. No fim do século XIII a.C., as cidadelas micênicas, a capital hitita na Anatólia e a cidade mesopotâmica de Ugarit estavam em ruínas. Piratas vagavam pelo Mediterrâneo e as grandes civilizações da Idade do Bronze ruíram sob seu próprio peso militar. Demoraria séculos para a Grécia voltar a exibir algum sinal de vida. Uma questão muito debatida por estudiosos é por que houve a Idade das Trevas. Por que esses grandes centros políticos, administrativos e militares existentes em volta da Grécia ruíram? Um estudioso chamado Robert Drew sugeriu que, na verdade, a classe baixa, os trabalhadores, os que serviam no segundo escalão do exército, é que se tornaram muito poderosos e passaram a comandar todas aquelas comunidades, tomando as cidadelas e fortificações das pessoas que anteriormente as dirigiam. Como resultado desse levante, que Drew acredita ter abrangido toda a parte oriental do Mediterrâneo, nós vemos a queda quase literal no caso de algumas comunidades, mas figurativa no caso de outras, dessa cultura do fim da Idade do Bronze. E muita coisa que fazia parte da cultura, as grandes cidadelas fortificadas, os governos centralizados, os arquivos e os depósitos, exigiam muitos funcionários que pudessem cuidar e também escrever, para manter registro de tudo. Uma vez que tudo isso acabou, a necessidade de escrita também acabou e então veio a Idade das Trevas, sobre a qual não existe absolutamente nenhum registro escrito. Os gregos sofreram terrivelmente. Após a ruína da civilização micênica no fim da Idade do Bronze, eles saíram das cidades em grande número, retornando ao campo ou se lançaram ao mar em busca de sustento. A Grécia perdeu quase 90% de sua população. Os sobreviventes viviam na pobreza e na ignorância. Bolsões de cultura grega subsistiram em Atenas e em comunidades do mar Egeu ao longo da costa jônica da Anatólia. Aqui os gregos preservaram a memória da gloriosa Idade do Bronze, formulando os épicos da Ilíada e da Odisseia. Por volta de 800 a.C., a população grega começou a crescer de novo. Os marinheiros passaram a comercializar com os fenícios, aprenderam seu alfabeto e voltaram para casa para difundir seu novo conhecimento. A cultura grega começou a florescer, produzindo uma era conhecida como Idade Geométrica. Isso aconteceu entre os séculos IX e VIII a.C., um tempo caracterizado por esculturas e pinturas em vaso decorados com linhas e curvas geométricas que representavam tanto formas humanas quanto abstratas. Os gregos começaram a usar o alfabeto fenício para registrar seus poemas dedicados aos deuses. Mais tarde, escreveram os épicos heróicos, inclusive aqueles atribuídos a Homero.
Embora as cidades-estados gregas fossem muito competitivas e belicosas, elas começaram a se reunir a cada 4 anos em santuários pan-helênicos recém-instituídos, que na verdade eram locais para reuniões nacionais. Aqui os gregos honravam seus deuses competindo entre si em disputas atléticas e poéticas. Eles também entoavam hinos de louvor aos deuses. Cante para mim, ó musa, sobre os trabalhos de Afrodite, que desperta desejos nos deuses e subjuga raças de homens, assim como os pássaros do céu e todos os inúmeros animais que se alimentam da terra e do mar. Tanto Hesíodo quanto Homero usaram seu aguçado intelecto grego para modificar e realçar antigos épicos que eram transmitidos oralmente desde a Idade do Bronze. A Ilíada e a Odisseia não podem de forma alguma ser subestimadas quanto à influência que exerceram sobre a cultura grega. Foi das páginas de Homero, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, que poetas posteriores extraíram personagens e situações para suas poesias e peças dramáticas. Foi de Homero também que pintores de vasos e escultores tiraram cenas e personagens para suas criações. Por exemplo, vários vasos pintados em Atenas no século VI e V a.C. tiraram de Homero as características dos grandes heróis Odisseu e Teseu, e Hércules e Aquiles, muitos dos heróis celebrados e cantados nos poemas de Homero. Enquanto Homero cantava feitos da guerra de Troia, Hesíodo cantava sobre a criação do mundo. Homero e Hesíodo preservaram assim as tradições religiosas da Idade do Bronze, reafirmando-as em termos que refletiam os avanços intelectuais de sua própria era. As divindades de origem grega incluíam Hera, deusa da fertilidade, do casamento e do parto, idolatrada na planície agrícola de Argos. Havia Deméter, a deusa da agricultura, que regia os ciclos anuais de colheita da vida e da morte. E Ártemis, deusa semelhante à mãe natureza, era idolatrada em Dilos e Éfeso, na Anatólia. Entre as divindades gregas de origem estrangeira estão Apolo, do norte, Afrodite, baseada em Ishtar, no leste, e o deus da tempestade, Zeus, derivado da cultura indo-europeia em geral. Cerca de um século depois de Homero, os atenienses, por volta de 600 a.C., reuniram estas e outras divindades num panteão canonizado de 12 deuses olímpicos. À medida que a cultura grega florescia, seus deuses se assemelhavam mais a criações de arte que a inspirações para a idolatria. Os gregos aprenderam a construir imensos templos de pedra com os egípcios. Mas esses templos não eram locais de reunião. Eram construções luxuosas para abrigar estátuas dos deuses. Os gregos decoravam os templos com colunas cuidadosamente esculpidas, esculturas tanto nas fachadas quanto nos fundos e uma belíssima estátua no centro. Guiados pela arquitetura egípcia e um dom artístico inato, os gregos buscavam a pureza das linhas e forma. Eles encontraram o material perfeito para a construção de sua arte na própria casa, o mármore. Levou 1 ou 2 séculos para os gregos aperfeiçoarem a técnica com mármore. Então, os atenienses empregaram muita energia, dinheiro e habilidade artística para construir o que talvez seja o templo mais magnífico de todos os tempos, o Pártenon. No exterior dos 4 lados do Pártenon, esculturas em relevo glorificam Atenas e seus deuses. Por dentro, o Pártenon ficava envolvido na escuridão. Paredes de mármore maciço escondiam a colunata exterior, reduzindo muito o espaço interior. Aqui havia uma imensa estátua coberta de ouro e marfim, uma imagem que se elevava sobre os visitantes. Esta era Palas Atena, a deusa da sabedoria, cujo nome significava Atena, a Virgem. Palas Atena, cantarei a gloriosa deusa em cujos olhos a inventividade cintila. Seu coração infatigável
Poderosa dama, guardiã das cidades, nesta e em outra canção, eu me lembrarei de você. O Pártenon era dedicado aos deuses, mas glorificava o homem através do talento artístico humano. Homero retratara os deuses como seres próximos e acessíveis que andavam e falavam nos campos de batalha de Troia. Para cada ação humana importante, havia uma ação divina paralela. Mas esses deuses já não satisfaziam as necessidades da vida democrática dos atenienses. Os gregos começaram a procurar respostas não mais nos deuses, mas sim na filosofia. Neste ponto da história, por volta do século IV a.C., a cultura, a religião e a filosofia gregas estavam relativamente livres de influência externa. Então, um vizinho da Macedônia, Alexandre o Grande, invadiu a Grécia e a Pérsia. O pai de Alexandre, Filipe, tinha decidido criar seu filho para ser rei. Então ele providenciou os melhores tutores que estavam disponíveis, inclusive o famoso Aristóteles. Então a educação de Alexandre foi abrangente e incluiu não só filosofia, poesia e música, mas também política e táticas militares. Ele foi um carismático general de 18 anos de idade, e seu sucesso ameaçou seriamente o tradicional conceito grego de teologia. Os egípcios reconheceram Alexandre como seu novo faraó. Os persas o saudaram como o novo rei dos reis. Para esses povos subservientes do Oriente, Alexandre era Deus na terra e ele permitia que o idolatrassem. Mas em um episódio famoso de sua curta, porém brilhante carreira, Alexandre notificou aos atenienses que eles também deviam adorá-lo como um deus. Eles se recusaram. É errado ignorar as diferenças entre homens e deuses. Não devemos fazer um homem parecer maior do que é, prestando-lhe honrarias excessivas ou, ao mesmo tempo, degradando impiedosamente os deuses, nivelando-os aos homens. Ainda assim, a ambição divina de Alexandre foi a primeira de várias intromissões teológicas orientais que o mundo greco-romano sofreu. Alexandre morreu na Babilônia prematuramente aos 33 anos. A esta altura, as civilizações gregas do leste do Mediterrâneo já estavam bastante cosmopolitas. Mais de uma dúzia de cidades chamadas Alexandria salpicavam o Mediterrâneo no Oriente Próximo. Cada uma tinha seu próprio símbolo da cultura grega, normalmente um teatro ou um estádio. A mais importante dessas cidades ficava no Egito. Aqui, as vitórias de Alexandre deram origem a um novo tipo de templo dedicado às artes e às ciências. Eles o chamavam de Museion, ou museu, porque era dedicado às 9 musas, as deusas das artes. Esse templo das musas abrigava uma biblioteca, uma das primeiras bibliotecas em grande escala que nós conhecemos da antiguidade. Nessa biblioteca trabalhavam muitos eruditos, iguais aos universitários e estudiosos de hoje. Eles copiavam, estudavam e comentavam obras literárias antigas, inclusive os poemas de Homero e poemas escritos no século V, no auge do período clássico ateniense. Esses eruditos estudavam essas obras na biblioteca de Alexandria. Eles as catalogavam, as organizavam e escreviam nas margens dos livros. E essa biblioteca passou a ser um grande centro erudito. Porém, uma nova subcultura se enraizava na península, hoje chamada de Itália. Desses povos, o mais bem-sucedido foi o romano, que compartilhou muito de sua cultura com seus primos indo-europeus. Eles adoravam um poderoso deus da tempestade. Na língua indo-europeia original, o nome do deus da tempestade era Diaos. Em grego, pronunciava-se Zeus. E em latim, Io. Ao nome Io, os romanos adicionaram sua palavra para pai, pater,
chegando assim ao nome do seu deus da tempestade, Júpiter, ou como o chamamos hoje, Júpiter. Nos primeiros anos, um período que durou de 500 a 50 a.C., a República Romana defendeu e expandiu seus territórios. As semelhanças culturais entre os gregos e os romanos aumentaram quando os romanos conquistaram a Grécia em 146 a.C. Eles drenaram a Grécia de toda a sua arte, poesia e pensadores, adaptando-os o máximo possível à língua latina e a seu estilo itálico. Muitas vezes, eles tomaram emprestados deuses e deusas até na aparência. No caso de Apolo, por exemplo, pegaram o nome também. Em outros casos, eles misturaram esses deuses e deusas com divindades itálicas locais. Os romanos acharam equivalentes locais para os 12 deuses gregos olímpicos. Por exemplo, o deus romano Netuno era equivalente a Poseidon, deus do mar. Mercúrio era associado a Hermes, o deus grego que levava almas mortas para Hades. Vênus era equivalente à grega Afrodite, deusa do amor. Finalmente o amor chegou. Eu orei para a musa e ela me atendeu. Vênus o colocou nos meus braços, fazendo por mim o que tinha prometido. Que minha alegria seja cantada. Aqueles que não têm nenhuma, contem-na em uma história. Nós nos encontramos e somos ambos dignos. O Império Romano era uma mistura de religiões. Seu imenso tamanho explicava a variedade de influências. Mas você, romano, deve se lembrar. Precisa guiar as nações por meio da sua autoridade, pois esta é a sua habilidade. Deve enxertar tradição à paz, mostrar piedade aos conquistados e lutar até que os duros tombem. Muitos cultos e religiões foram assimilados nesta colcha de retalhos. Os egípcios ainda se pareciam muito com seus ancestrais, que durante milênios adoraram seus faraós como deuses. O culto em Roma agora se voltaria ao pai de Augusto, Júlio César. O culto ao imperador difundiu-se pelo Império Romano em poucas décadas. Mas um grupo de adoradores se destacou quando se recusou a seguir essa prática. Era um grupo de judeus palestinos que acreditava num Salvador a quem chamavam Cristo. No início, o cristianismo era um entre vários cultos das terras conquistadas por Roma. No século IV d.C., o imperador Constantino promulgou o Édito de Milão, tornando o cristianismo uma religião aceita no Império Romano. Mais tarde, ela tornou-se a religião oficial de Roma. Mas muitos séculos depois de o cristianismo se tornar predominante, antigas tradições pagãs ainda afetavam a iconografia cristã, quando mitos grecos-romanos foram retratados na arte judaico-cristã. Séculos se passaram, mas por fim, os antigos mitos e religiões do Mediterrâneo cederam totalmente a uma nova ordem. As três grandes religiões ocidentais, cristianismo, islamismo e judaísmo, todas elas monoteístas, suplantaram todas as religiões politeístas e todas as mitologias que haviam prosperado na Grécia, Roma, Egito e terras do Oriente Próximo. Durante toda a antiguidade e até bem depois, mitos foram maneiras poderosas de explicar o mundo. Os mitos, pelo menos, tentavam explicar o que as pessoas, de outra forma, jamais entenderiam. Em termos simbólicos ou espirituais, a perspicácia da mitologia antiga às vezes se iguala ou mesmo excede a mais profunda teologia da nossa era científica moderna. Hoje poucos adoram as divindades mitológicas das antigas civilizações do Mediterrâneo, mas as crenças e princípios constituídos nos primórdios da história ocidental continuam a nos moldar de forma poderosa, ainda que invisível.